Nós continuaremos nossa série sobre o Filho de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. O final do capítulo 2, o verso 23 ao verso 28. Enquanto você abre, semana passada a gente começou a falar sobre o jejum, o jejum que Jesus ensinou. Por isso nós falamos semana passada sobre o jejum ordenado, como deveria ser, por que deveria ser feito, qual a missão, qual era o intuito de fazer o jejum. E é interessante dizer que depois desse evento de jejum, do jejum, onde Jesus encontra os discípulos dos fariseus e os discípulos de João, Jesus passa por dois eventos que não são narrados aqui em Marcos, mas são narrados em Mateus, que é a cura, um duplo milagre, que é a ressurreição da filha do chefe, e depois a cura da mulher que tocou nas vestes de Jesus. Então, depois desse encontro do jejum, aí para conversar sobre o jejum, ele passa por esses dois grandes milagres, que é a ressurreição de uma criança e também a cura de uma mulher que simplesmente tocou em suas vestes. E agora Jesus, ele encontra aqui fariseus de novo, depois de passear pelos campos, ou de estar andando pelos campos. Eu convido você a acompanhar a leitura, que diz assim: Ora, aconteceu de atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite, e nós rogamos a Ti, que o Senhor abra os nossos corações, encha-nos do Teu Espírito Santo, e que saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantos ritos religiosos que nós conhecemos ou já praticamos que nos levaram a não estar mais perto de Deus, mas nos levaram a dor, nos levaram a sofrimento, nos levaram a uma religiosidade fria, sem vida, que nos afastava das pessoas, que nos afastava até mesmo de Deus, tudo em nome de uma doutrina, tudo em nome de uma religiosidade, tudo em nome de algo que era tirado do contexto, que era tirado daquilo que exatamente Deus queria, a fim de saciar o desejo de certos líderes, de saciar o desejo de certos grupos religiosos, e em vez de mostrar, de trazer a pessoa ao amor verdadeiro por Deus e para com o próximo, fazia com que a pessoa se afastasse de Deus, se afastasse das outras pessoas e se considerasse até mesmo superior às demais. Nós vemos isso quando nós vemos igrejas por aí falando que a mulher não pode usar calça, que a mulher não pode cortar o cabelo, que a mulher não pode fazer maquiagem, que isso tudo é coisa de Satanás, quando na realidade não são. Quando na realidade não são coisas que nos fazem ficar mais perto de Deus ou mais perto do próximo. Antes, muitas vezes, fazem com que aqueles que praticam se sintam superiores, melhores, mais santos do que as demais pessoas, criando assim um rito muito parecido com um rito farisaico a respeito do sábado. Hoje nós falaremos sobre a correta interpretação da lei do Senhor,
e principalmente sobre o que a lei do Senhor nos ensina a respeito do sábado, ou melhor, do que hoje nós chamamos de sábado, é o nosso domingo cristão. A Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou e santificou aquele dia para que fosse adorado, fosse cultuado. Porém, quando Cristo ressuscitou ao 1º dia, fazendo novas todas as coisas, trazendo redenção a todas as coisas, a criação de Deus, no 1º dia, o dia de adoração ao Senhor passou do último dia para o 1º dia da semana, no domingo, e é assim desde o começo da igreja cristã. Então você vai ver que Jesus ressuscita num domingo, que o povo de Deus passou a cultuar a Deus num domingo, cumprindo assim a lei do Senhor, ainda que não no mesmo dia que era cumprida na lei judaica. Até porque o termo sábado nada mais é do que Shabá, que significa literalmente descanso. Então, sábado significa dia do descanso. E esse dia, no nosso calendário cristão, foi alterado para o domingo. Porque é no domingo que nós descansamos, é no domingo que nós cultuamos ao Senhor. Por quê? Porque Cristo ressuscitou ao domingo, fazendo nova toda a criação de Deus. E hoje nós falaremos sobre isso, sobre essa interpretação a respeito do dia do Senhor, essa interpretação sobre o dia de culto ao Senhor, não criando legalismos, não criando padrões mundanos, não criando formas farisaicas, formas frias de se adorar a Deus e amar ao próximo, mas entendendo o dia do Senhor da maneira correta. Entendendo que o domingo deve significar para nós da maneira correta, de uma maneira que traz liberdade, de uma maneira que traz relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, e por isso nós precisamos entender desde agora que a lei de Deus só alcança o seu propósito quando está de acordo com a vontade do Senhor da lei, que é Jesus. Por isso, o tema do sermão de hoje é Jesus, o Senhor do dia do Senhor. É Senhor sobre o sábado, é Senhor sobre o domingo. E a primeira lição é que Jesus é o Senhor sobre o domingo, por isso, longe dele, esse dia do Senhor só traz escravidão. Jesus é o Senhor sobre o dia dele, sobre o domingo. Por isso que longe de Cristo, o domingo só traz escravidão às pessoas. Por isso que estando longe dele, as pessoas ficam escravas desse dia da semana. E a Bíblia diz assim: ora aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. No verso 23 ao verso 24 que nós lemos, a Bíblia começa dizendo que num sábado, Jesus e seus discípulos estão fazendo uma viagem, um passeio. Quando passam por uma plantação, não se sabe se de trigo ou de cevada, e lá eles veem os pés maduros, prontos para serem colhidos. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, verso 1, que eles estavam com fome. E com fome, então, eles começam a pegar, a debulhar e comer, para saciar a fome deles. Interessante que fazer isso era algo permitido na lei do Senhor. Mesmo sendo o campo de outra pessoa, isso era permitido pela lei. Em Deuteronômio capítulo 23, verso 24 e 25, a palavra de Deus diz que quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a mão arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. É Deus abrindo um precedente para que quando a pessoa estivesse com fome, ela pudesse entrar no campo do seu próximo, pegar o essencial para a sua alimentação e ir embora.
sem fraudar aquele irmão, sem roubar daquele irmão, mas pegar o essencial para a sua alimentação e depois partir. E é isso que os discípulos estão fazendo. É isso que esses homens estão fazendo. Eles estão colhendo espigas maduras e comendo porque estão com fome. Só que nesse momento um grupo de fariseus que estava naquela região, e não dá para saber onde precisamente era, eles vendo isso, falam com Jesus e perguntam, mas é uma acusação em forma de pergunta, e eles acusam os discípulos de Jesus de terem quebrado a lei, de terem desobedecido a lei do Senhor, fazendo algo que, segundo a visão farisaica, não era permitido a eles, já que, segundo os fariseus, não se podia estar colhendo espigas num sábado, nem mesmo por fome, e nem poderia se estar andando como eles estavam andando, tanto que a limitação da caminhada era de apenas 1 quilômetro. Então você tinha 1,1 km aí, um pouquinho mais de 1 quilômetro para andar durante o sábado. Se você passasse daquilo, você estava em pecado. Você era pecador, você tinha acabado já com a santidade do seu sábado. Esses homens foram capazes de criar uma lista com 39 atividades, divididos em 6 grupos de coisas que não se poderia fazer no sábado. E entre essas coisas estava colher, debulhar e comer, tudo que os discípulos estavam fazendo. E é importante ressaltar que o sábado era algo crucial para eles. E é interessante que Jesus fala bastante sobre o sábado, bastante sobre esse dia do descanso, bastante sobre esse dia do Senhor, tanto que nos evangelhos são citados 60 vezes conversas de Jesus a respeito do sábado. E é importante falar que era de fato proibido colher no sábado. Êxodo 34, 21 fala isso, que as pessoas não poderiam colher num dia de sábado. Mas a lei, e aqui é importante a gente entender o espírito da lei, que a lei do Senhor não estava para proibir as pessoas na hora da necessidade de colherem aquelas espigas, mas a lei existia para que as pessoas não se tornassem reféns da sua própria cobiça, da sua própria ganância, abandonando até mesmo o culto ao Senhor, o dia de adoração ao Senhor, um dia de descanso para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Então Deus proíbe que aquilo acontecesse. E Deus levava muito a sério essa questão do descanso. Deus levava muito a sério essa ideia do seu povo separar um dia especial para cultuar a Deus somente e descansar, não trabalhar. Tanto que em Êxodo 31, do verso 13 ao verso 18, pedi para o Bruno colocar para nós. Êxodo capítulo 31, do verso 13 até o verso 18, diz assim: o Senhor diz a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar, morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias
Fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus leva a sério que o povo dele guarde o dia dele. Deus não brinca com isso. A gente às vezes não tem dimensão do que significa o domingo, do que significa tirar um dia ao Senhor para descansar e cultuar o nome do Senhor. Separar esse dia somente para descanso e culto ao Senhor. E muitas vezes nós não damos conta que Deus leva muito a sério isso. Tanto que é o próprio Deus falando que aqueles que não guardavam o sábado, eles deveriam ser eliminados do povo de Deus, eles morreriam, eles seriam eliminados do povo dele, porque era sinal, porque era uma aliança entre eles, de que eles deveriam guardar um dia para se dedicar inteiramente ao Senhor. Nos outros 6 poderia trabalhar livremente, mas naquele dia não. E nós precisamos esclarecer que a lei continua até os dias de hoje. Que essa lei sobre o sábado ainda vale para os nossos dias, porque ela é perpétua, porque ela não tem fim. Deus não colocou um prazo de validade. A única coisa que mudou foi o dia da semana, que agora não é mais o Shabá nosso, não é mais no 7º dia, mas agora é no 1º dia da semana, o dia do Senhor. E nesse dia nós precisamos guardá-lo, respeitá-lo, sem farisaísmo. E aqui nós precisamos entender algumas coisas e algumas lições para a nossa vida. Primeiro é que nós não podemos permitir que o dia do Senhor seja tirado do seu contexto. Assim como Deus manda com que se guarde o dia do Senhor, com que se preserve o dia do Senhor, com que nós respeitemos esse dia, com que nós guardemos esse dia para prestar culto a Deus. Ele também abre exceções para obras de misericórdia. Esses homens precisavam comer porque eles estavam com fome. Então, eles comeram. E não quebraram a lei por conta disso. Mas se aqueles homens estivessem colhendo somente por conta de dinheiro, só para ganhar mais dinheiro, aí eles estariam quebrando a lei do Senhor. Nós precisamos entender, então, que por necessidade nossa, nós precisamos separar o domingo, especialmente para nos dedicarmos a Deus e ao descanso. Todos os dias são santos, meus irmãos, e isso é importante que você entenda, que todos os dias você deve viver na presença de Deus. Mas esse dia, o dia do Senhor, o domingo do Senhor, e domingo significa justamente isso, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. E deve ser vivido para o Senhor. Entendendo que se nossos irmãos precisarem, e por alguma obra de necessidade, nós podemos sim deixarmos de vir ao culto, por exemplo. Se um filho passa mal, se a gente tem um trabalho essencial, por exemplo, alguém que é médico, por exemplo, alguém que trabalha com a saúde, com a geração de eletricidade, trabalhos essenciais, esses
podem não vir, porque o trabalho deles é um trabalho essencial de misericórdia. Mas aqueles que têm condições e não vêm, esses pecam diante do Senhor. Aqueles que têm condições e preferem trabalhar, pecam diante do Senhor. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque Deus nos chama a essas coisas. Porque Ele mesmo prometeu que o povo dele não passaria fome se ficasse um dia sem colher. Tanto que Ele dava porção dobrada na sexta-feira. Ele dava o dobro, para que a pessoa não precisasse trabalhar no dia dele. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que precisamos. Mas Ele quer que nós nos esforcemos em dedicar no dia dele os nossos esforços para Ele. E o resto, Ele provém. Porque Ele é o Deus provedor. Então não entenda o dia do Senhor como um dia que você pode fazer o que quiser. Mas também não entenda o dia do Senhor como um rito simplesmente que você precisa cumprir. E é isso que Jesus nos ensina no verso 25 ao verso 28, que Jesus é o Senhor do domingo. Por isso, nós precisamos fazer o dia do Senhor perto de Jesus. Precisamos viver o nosso dia perto de Jesus. A Bíblia diz, do verso 25 ao verso 28, mas ele lhes respondeu, e Jesus toma a palavra e diz, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Como entrou na casa de Deus, no templo do sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus dá uma ilustração. Jesus conta uma história para enfatizar o seu ponto, dizendo que a lei do Senhor, ela foi escrita não simplesmente para se viver com o coração frio e rígido, que não possa ter compaixão e amor pelo próximo. Tanto que ele cita o exemplo de Davi, fala, olha, Davi teve fome, os companheiros de Davi estavam com fome, e o sacerdote Abiatar deu o pão, que ninguém poderia comer a não ser o próprio sacerdote. E não aconteceu nada com Davi. Mostrando que o espírito da lei de Deus não é simplesmente cumprir o rito, não é simplesmente cumprir o que está escrito, mas é como o coração está disposto a cumprir aquilo. Como a minha intenção, qual é a minha intenção em cumprir aquelas coisas, em cumprir as ordenanças de Deus. Se você quiser ler a história completa, depois está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 6. É quando Davi está fugindo de Saul. E após contar essa história, Jesus vira e entrega um ensinamento precioso sobre a lei de modo geral e também sobre o dia do Senhor, dizendo que o dia do Senhor não foi feito para escravizar o homem. Não foi feito para o homem criar 39 itens divididos em 6 categorias do que ele não poderia fazer. Mas que a lei do Senhor foi criada para o bem do homem, para o nosso bem, pelo bem das nossas vidas. Por isso que nós devemos obedecer ao chamado de Deus, a guardar o dia do Senhor,
não como um simples rito, não por simples religiosidade, não só porque mandam e está tudo certo, mas porque você precisa guardar, porque você precisa descansar, porque você precisa cultuar ao Senhor. Por isso que Deus criou o sábado. Deus não precisava descansar, Deus não se cansa. Mas Ele mostra ao homem, quando Ele descansa ao sétimo dia, que se Ele descansou, o homem também tem que descansar. Que o homem não é uma máquina de trabalho. E que ele precisa do seu descanso semanal. E de um dia em especial, para estar em comunhão com os irmãos, para cultuar o nome de Deus. E é interessante como isso mostra que a lei do Senhor então foi criada não para escravizar o homem, como muitos falam, não para fazer dos homens servos, simples escravos da lei, como o mundo anuncia, mas pelo contrário, a lei do Senhor foi criada para trazer liberdade ao homem, para trazer libertação ao homem, que agora não precisa mais viver escravo da sua própria ganância, mas separaria, ainda que à força, um dia para descansar e cultuar o Senhor. Que por conta dessa escravidão se mataria de trabalhar, que por conta dessa escravidão não teria um dia para cultuar o Senhor, morreria, ficaria fraco espiritualmente. É por isso que quando alguns separam esse dia e não colocam Jesus nele, ele também está pecando tanto quanto os fariseus. É por isso que quando nós vemos as pessoas aí que só descansam, enchem a cara no domingo, descansam o domingo inteiro e não procuram a Deus em momento algum, eles estão em pecado. Eles estão pecando contra o Senhor. Eles estão desobedecendo a palavra do Senhor. E é importante ressaltar aqui, meus irmãos, que Jesus não está se recusando a obedecer aquilo que a lei mandava no Antigo Testamento sobre a guarda do dia do Senhor. Alguns estudiosos defendem isso, mas não é isso que está acontecendo. Jesus só está dizendo qual é a correta interpretação sobre o dia do Senhor, baseado em que ele fala em Mateus 12:7, que ele quer misericórdia e não holocausto. Que ele quer um coração misericordioso, um coração que ama de fato ao Senhor. E não simplesmente alguém que quer seguir os ritos religiosos friamente. E para terminar, Jesus se apresenta como o Senhor do dia do Senhor. É para Ele que nós tiramos o dia. É para Ele que nós separamos o domingo. É para cultuar o nome dEle. Porque Ele tem autoridade sobre o domingo. Porque Ele tem todo o poder sobre a lei. Porque Ele determina essas coisas, porque Ele é o criador da lei. Ele é o legislador. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem ordenou que se guardasse o dia do Senhor. Além disso, Jesus se coloca também em Mateus como superior ao templo e à forma de adoração do Antigo Testamento, usando um termo que em Daniel 7, 13 e 14 é usado para se referir àquele a quem Deus entronizaria, glorificaria
e tornaria rei, governando sobre o povo de Deus e sobre as nações, que é o Filho do Homem. E Jesus se apresenta como esse rei. Como esse rei que glorifica ao Senhor. E o fato dele ser rei sobre o dia do descanso também serve de garantia a nós, que os nossos dias aqui na terra terminarão com um grande dia do descanso, um grande dia do Shabá, um grande dia em que estaremos num dia eterno, para louvar, cultuar e descansarmos perante a presença de Cristo. Por toda a eternidade, novo céu e nova terra. Então, nós precisamos entender que Jesus é o Senhor sobre o nosso descanso e o Senhor sobre o nosso culto. Isso significa que ficarmos longe de Cristo é prejudicial a nós. É prejudicial à nossa fé. É prejudicial à nossa saúde física, espiritual, mental. Só nos prejudica. E não caia no erro de achar que o domingo é o dia mais lucrativo da semana. Porque não é. Mesmo que seja o dia mais lucrativo financeiramente, ele não é. Porque ele te afasta de Cristo. E qualquer coisa que te afaste de Cristo não é lucro, é prejuízo. Por isso que nesse dia, nós precisamos guardar, nós precisamos honrar aquele que é o dono do dia. Aquele a quem Deus nos chama para honrarmos nesse dia, como estamos fazendo aqui agora, cultuando o nome do Senhor. Nós vimos então que Jesus é o Senhor sobre o domingo, sobre o dia do Senhor, e que a correta interpretação desse dia traz a nós liberdade. Porém, entender esse dia longe de Cristo só nos traz escravidão, só nos traz prejuízo. Jesus entende da nossa necessidade e por isso ele não proíbe os seus discípulos de comerem no dia do descanso. Porque eles não estavam quebrando a lei, porque eles precisavam comer para saciar a fome deles. E por isso que ele estava criticando os fariseus, que mais preocupados do que a misericórdia, mais preocupados do que amar ao próximo, mais preocupados do que colocar o espírito da lei, de amor a Deus e amor ao próximo, estavam querendo cumprir um rito satânico e que levava para longe de Jesus. Nós precisamos obedecer a lei do Senhor, incluindo a guarda do domingo, incluindo tirar esse dia para descansar, cultuar a Deus e chamar pessoas ao culto ao Senhor, como um dia santo, como um dia glorioso, porém não com segundas intenções no coração, não só para vir aqui cumprir o rito da semana, não só para vir aqui achar que no checklist de santidade você falar assim, opa, fui no culto. Mas de coração, mas com a vontade de nesse dia estar mais próximo, ainda mais do que nos outros, mais próximo do Senhor e Salvador da sua vida. Porque esse deve ser o nosso coração. Um coração que busca estar mais próximo de Cristo todos os dias. E no dia dele, ainda mais do que nos outros. Por isso precisamos entender que para termos uma boa vida, em conformidade com a palavra de Deus,
o domingo é geralmente o dia mais indicado para você ter um descanso. Porque, querendo ou não, é no domingo que nós cultuamos a Deus. E às vezes você deixa para descansar outro dia da semana e acontece que você só descansa e fica longe de Cristo. Aí perdeu a finalidade do dia. É no domingo, quando nós servimos a Deus. E é interessante que enquanto servimos a Deus, Deus nos descansa. Deus nos dá forças para mais uma semana. Deus renova a nossa saúde emocional, espiritual, física. Porque Ele é o Deus que exige que nós estejamos todos os dias perto dEle, mas no dia dEle, ainda mais consagrados a estarmos em comunhão com Jesus, que é o dono do domingo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender que nós temos 6 dias aí para trabalhar, 6 dias para ganhar dinheiro, 6 dias para fazer o que a gente quiser, mas que o dia do Senhor é o dia do Senhor, é o dia de Jesus e de mais ninguém.